Na Câmara dos Deputados, a gente tem visto com muita atenção a retomada hoje da análise do projeto que trata da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. É um assunto que é cascudo mesmo, que às vezes é difícil de compreender e a gente acha que só quem é técnico no assunto compreende, né? Mas eles sempre nos ajudam aqui a entender mais essas questões que afetam as nossas vidas. Um dos detalhes diz respeito à possibilidade de alterar as taxas que são cobradas das SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. Alguns deputados defendem o seguinte, que a redução da alíquota prevista pela reforma seja de 8,5% para 5%. E clubes do futebol brasileiro se posicionam contra esse aumento. João Vitor Xavier, apresentador do CNN Esportes SA, você vê que já chega até com um movimento chique aqui, hein, João? Pois é. Para apresentar aqui no estúdio do Live CNN. Primeira vez aqui juntos, Primeira né? vez, primeira oportunidade. Essa vai pro currículo. Pois é, se tivesse chegado um cadinho mais cedo, tinha cafezinho aqui. Café, tinha pão de queijo. Tem de Mineiro tudo. adora pão de queijo. Ah, rapaz, aqui a gente faz de tudo nesse estúdio. João, bom, bem-vindo. Obrigado pela gentileza Lisa, de estar aqui com a gente. Você pode explicar para a gente, por favor, esse debate em cima da alíquota, a possibilidade de baixar de 8,5% para 5% e por qual motivo é bom ou ruim esse movimento? Na verdade, o que o Congresso Nacional pode estar fazendo é o contrário, é aumentando de 5 para 8. Porque o texto base que regulamenta as SAFs no futebol brasileiro, ele já trata de uma alíquota de 5%. Então, os investidores internacionais que vieram para cá, os investidores brasileiros que acreditaram no futebol do Brasil e investiram seus recursos nas SAFs, eles já fizeram com uma previsão de um investimento tributário de 5%. E agora entrou uma emenda tentando modificar esse valor de 5% para mais de 8%, o que é muito grave. Tem uma frase no anedotário da política brasileira que é atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, que no Brasil nem o passado é certo, até o passado é incerto. Não sei se a frase é do Malan, mas que ela é verdadeira e simboliza essa situação Elisa, porque quando você começa a olhar um projeto e começa a fazer as contas e descobre da noite para o dia que você entrou num projeto com 5% de taxação e que da noite para o dia esses 5% podem virar 8%, isso é muito grave, isso pode desestruturar toda a cadeia do futebol brasileiro. Nós estamos falando de 127 clubes de futebol no Brasil que já são SAFs. Isso que eu ia te perguntar. 127, tudo isso que já são SAFs? 127 clubes do futebol brasileiro já são SAFs. E aqui a gente pode falar de clubes como o Bahia, que já é uma SAF, do Grupo City, né, que é um dos maiores grupos de futebol do mundo. No Paraná, o Curitiba já é uma SAF. Em Minas Gerais, os 3 grandes clubes são SAFs. Atlético, Cruzeiro e América já são SAFs. O Fortaleza, no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo já são SAFs e o Fluminense está prestes a se tornar uma SAF. Então, quando você muda em 3% a alíquota tributária dos clubes de futebol, primeiro que você atrapalha toda a cadeia do futebol. Você atrapalha os clubes que já são e você atrapalha os clubes que podem vir a ser, porque 3% de impacto tributário é muito grande. E você ainda impacta na jogabilidade. Por quê? Porque esses 3% talvez sejam o dinheiro para você contratar um atacante, para você pagar um investimento de um jogador que pode vir jogar no seu clube, para você investir nas categorias de base. Então, é um impacto muito grande, é um desequilíbrio muito grande para a cadeia produtiva do futebol. João, eu sei que quando fala SAF, tem uma galera no futebol que super entende, tal, não é novidade. Mas só para a gente poder democratizar aqui o acesso à informação, o que é exatamente SAF? O que significa para um clube ser SAF? A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma legislação que já vem há 4 anos mudando a realidade do futebol brasileiro e ela permite essa lei que investimentos privados sejam feitos em clubes de futebol. Os clubes de futebol, historicamente, Elisa, eles eram associações desportivas. O que é isso? É uma associação em que a Elisa, o João Vitor, o Pedro, o José, o Manuel, eles vão lá e se reúnem numa associação sem fins lucrativos e criam clubes, criam entidades, muito parecido como ONGs, entidades do terceiro setor, e há uma regulamentação específica para elas. Essas entidades, elas não poderiam gerar lucro e nem ser administradas como empresas.
A partir do advento da lei da SAF, o Brasil permite que clubes de futebol sejam tratados como empresa, geridos como empresa e que recebam investimentos privados. Por isso, nós tivemos uma enxurrada muito grande de investimentos no futebol brasileiro. Dinheiro que veio, por exemplo, como o caso do Bahia, de fundos internacionais. Dinheiro que veio, como o caso do Cruzeiro em Minas Gerais, de empresários privados. Dinheiro que veio de todo tipo de setor da economia, como acontece em qualquer fundo de investimento privado. E aí quem investe quer primeiro que o negócio dê certo e depois que o negócio dê lucro. Então a gente está falando de mais gestão no futebol brasileiro. Isso tem transformado profundamente, Elisa, o futebol brasileiro e a longo prazo mudará, porque foi isso que aconteceu no esporte no mundo inteiro. Quando a gente vê na NBA, todos os clubes são grandes empresas. Quando a gente vê na NFL, que é a Liga de Futebol Americano, todos os clubes são empresas. Quando a gente vê o futebol europeu, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, é uma empresa, o Manchester City é uma empresa, o Manchester United é uma empresa. Então, para competir com essas grandes empresas mundiais do esporte, é preciso que a gente tenha grandes empresas no futebol brasileiro. Você conhece muito do futebol, né, João? O Grêmio, o que acontece? Brincadeira. Me diz, uma final de campeonato, vamos projetar aqui, o Grêmio não está dando, mas o PSG que vai enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, hein? Eita, a galera vai pirar. E o Grêmio chegará lá também. Eu tenho certeza, porque se depender das 5 velas que eu já assisti que eu já acendi com muita oração, o Grêmio há de vencer alguma coisa. João Vitor Xavier, comigo aqui no Live CNN, apresentador do CNN Esportes SA. Obrigada, João. Obrigado, e é importante que o torcedor se mobilize, você que é torcedor, o seu clube precisa de você. É importante que o torcedor se mobilize para que não transformemos o passado e aumentemos a carga tributária também no futebol. João Vitor Xavier trazendo aqui, obrigada, João, Elisa. O olhar em cima da reforma tributária. Então veja só, é um assunto que tem diferentes nuances, camadas, debates que afeta diferentes setores da sociedade. Cada um vai ali também, inclusive, trazendo os olhares positivos ou negativos em cima de uma reforma.